Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela com vocês. Então, gente, vamos lá. Aqui, ontem a gente falou sobre o cliente persona, né? Que basicamente é bem parecido com o que a gente já tem de material disponível, né? Com algumas pequenas mudanças que a gente abordou ontem no encontro. E o outro passo que caminha junto aqui com o cliente nessa semana é a gente identificar os parceiros e colaboradores diretos para essa iniciativa, né? E aqui, parceiros e colaboradores diretos são pessoas que vão se envolver no negócio mesmo, né? Ou que vão ser contratadas, ou que vão criar parcerias criativas, né? Criar meios de estar junto, né? E aí cada empreendimento vai poder criar esse meio, né? Então, aqui é o lugar de um compromisso maior com esse negócio que está nascendo, tá? Então, o que é importante aqui? Aqui a gente faz uma visita ao que a gente acabou de viver com fluxonomia, tá? Então, aqui, olha, o passo 1 dessa etapa é esse match entre os recursos culturais necessários e recursos sociais abundantes já mapeados em recursos 4D. Então, vamos lá. Quais são os recursos sociais abundantes mapeados? São esses aqui, vamos lá. Nosso primeiro quadro de todos. Esse aqui são os nossos recursos sociais abundantes. Isso é o que a gente já tem, é o que a gente sabe que tem, né, no quadro de recursos abundantes. Os necessários são aqueles que a gente sabe que precisam de investimento, é aquilo que está no nosso quadro de investimento. O que eu preciso para que esse negócio funcione? Então, eu mapeei lá atrás, né, que eu preciso de um componente, né, de uma estrutura financeira, eu preciso de educadores, tecnologia, mídias sociais, pesquisa e mapas, conflitos, cocriação, etnografia. Então, o primeiro movimento que eu vou fazer, que é o movimento que a gente vai fazer aqui nesse quadro, é entender o que a gente consegue dar de match dentro desses dois mapas, né? Então, aqui, recursos culturais essenciais. Então, eu venho aqui e vejo quais são os recursos culturais essenciais. São esses todos aqui. Então, eu posso colocar aqui, olha, etnografia. Cadê? Etnografia, cocriação, facilitação. Vou botar alguns, tá? Cocriação, facilitação. O que mais? Pesquisas e mapas, conflitos. Aqui. Conflitos. Tá? Isso é que eu identifiquei como recursos culturais essenciais para o meu negócio. Tá? Eles estão no meu mapa de investimentos em 4 dimensões. Aí eu posso olhar aqui em cima, né? Dos recursos sociais disponíveis, que recursos eu tenho lá no meu mapa que podem apoiar esses elementos que eu preciso nos recursos culturais. Então, aqui, olha, eu já sei que eu tenho aqui a Lala, rede de fluxonomistas, rede da transição, rede do Slow Food, rede do Slow Life, rede de ativismo local, Primo da Mel, Global Ecovillage, vizinhos, rede de mulheres de conhecimentos ancestrais, rede xamânica, alunos de 20 anos de jornada, e sei que dentro dentro dos meus empreendedores, né, do meu grupo de empreendedores, eu tenho aqui habilidades já disponíveis de escuta, tenho habilidade de pesquisa etnográfica. Então, entre nós mesmo, aqui são as pessoas, né, é a nossa rede social para fora dos empreendedores. E aqui é a nossa rede interna de empreendedores. Aqui nós mapeamos 4 empreendedores, se eu não me engano, era uma cor para cada um, no dia que a gente fez o nosso exercício. Né? E aqui eu acho que era eu, aqui... Era você, Jéssica, aqui? Ou era a Priscila? Sim, eu era laranja. Etnográfica? Acho que eu era laranja. Você era laranja, trabalhos manuais, experiência com desenvolvimento de grupos, metodologia participativa e criatividade.
enfim, aprofundamento acadêmico, que eu acho que era o CID. Enfim, então a gente já sabe aqui que tem, entre nós aqui, na etnografia, a gente tem a Priscila, entre nós, tá? E a gente tem aqui, o que mais? Aqui, com cocriação, a gente tem a rede de transição. Em facilitação, mesma coisa, pode ser a rede de transição, pode ser a rede de ativismo local, não sei, não me lembro agora qual era o ativismo que a gente colocou, mas enfim, a gente vai começar a fazer, o ideal é que a gente tivesse colocado mais pessoas aqui, mas tudo bem. A gente vai fazendo os matches com esses elementos que a gente tem, entendeu? Deu para entender isso? Entendi. Só uma dúvida. Quando você fala recursos culturais necessários versus os recursos sociais abundantes, mas você também está incluindo os recursos culturais abundantes já existentes, certo? Então, sim, é um os recursos cruzamento culturais abundantes. É porque o match acontece, a gente estava procurando muitos do lado de fora que a gente não estava do lado de dentro, mas a gente pode colocar sim aqui, foi isso que eu coloquei. Fiz aqui não, então, você colocou isso, mas aqui não está claro. Lá em cima está dizendo que é um match só de culturais necessários e recursos sociais abundantes. Mas, para mim, faz todo sentido ter também recursos culturais abundantes, que é o que a gente já tem, recursos culturais. Na verdade, aqui está errado. Recursos culturais e sociais abundantes. Tá. Então, a gente tem aqui Priscila, a mesma coisa aqui, sociais e culturais. Tá bom. É isso. Tá, aqui são os essenciais e aqui os sociais e culturais disponíveis. Então, a gente tem Priscila, rede da transição, aqui tem Jéssica como possível facilitadora. E conflitos. Acho que fui eu que coloquei aqui sobre conflitos, né? De escuta, de apoiar a escuta. Então, pronto. A gente tem aqui boa parte das nossas necessidades atendidas pelo próprio grupo, e aquilo que não estava sendo atendido pelo próprio grupo, a gente buscou nos nossos recursos abundantes sociais, no nosso caso. Nesse caso que a gente exemplificou aqui. Muitas vezes, vou mostrar aqui o do Leto da Nívia, pode ser que você vá precisar buscar mais elementos dentro dos teus recursos sociais, né? Então, aqui, o que eles fizeram? Aqui, nos recursos sociais deles, aqui os abundantes, eles fizeram esse mapeamento, né? Nos recursos culturais tem uma série de mapeamentos deles, aqui ó, cozinha bem, tal, um monte de coisas interessantes que eles apresentam. E aqui, o que eles identificaram? Recursos culturais essenciais, bioconstrução, está aqui no mapa deles. Aqui, audiência, agência de publicidade, marca, branding, feedback constante, né? Enfim. Culinária, assessoria jurídica, despachante corretor, paisagismo, jardim, paisagismo e contador. Esses eram para eles os essenciais do mapa deles de 4D de investimentos. Deixa eu mostrar o mapa 4D deles de investimentos. Está aqui. Tá aqui. Contador, culinária, tá vendo? Eles foram entendendo aqui, ó, comunicador, o que para eles aqui era o essencial, slow marketing junto com comunicação, né, jardinagem. Então, disso aqui, eles elencaram esses aqui como os essenciais, tá? Essenciais do ano 1, porque isso aqui vai dar o retrato lá na frente para a gente do nosso MVP. Porque a gente começa de algum lugar, né? A gente não começa abraçando o mundo. Então, aqui o primeiro desenho que vai apoiar a gente no MVP é isso daqui. Então, eles querem a bioconstrução, eles querem uma comunicação, eles querem começar a estrutura de culinária, eles querem uma boa assessoria jurídica para o trabalho que eles estão fazendo, o jardim, o paisagismo e o contador. E aí eles foram fazendo match com os recursos sociais e culturais, né? Estava errado desde o início aqui. Sociais e culturais lá no outro mapa. Então, a Érica do Pé de Prana, que trabalha com bioconstrução, e o Dudu Rato, são os dois que vão estar trabalhando nesse processo com eles. Aqui, a firma Criadores, eles já sabem qual é a firma que eles vão querer, que também está mapeada lá. Culinária, eles mesmos, aqui, olha, Leto e Nívia, e um trabalho com o comércio local. Assessoria jurídica, o Fabrício, que foi mapeado.
No Jardim Paisagismo, a Bárbara do Muda Tudo, e aí com uma série de conexões que eles já imaginam fazer, porque nessa parte do Jardim Paisagismo, eles imaginam que tudo que eles forem empreender nesse negócio deles, que é um negócio local, super territorial, eles querem fazer desdobramentos, o que a Lala, né, nos Futuros Desejáveis, chama de gerar ovos de ovos. Então, se ele vai fazer um jardim paisagismo, então ele quer envolver a comunidade, ele quer envolver a comunidade acadêmica, os estudantes, ele quer uma assessoria de um negócio local de viveiros, que é o caso da Bárbara, com Muda Tudo, né? Então, ele quer uma série, ele quer pegar os negócios locais de plantas ornamentais locais, né? Plantas de Mata Atlântica ornamentais, para também impulsionar. Então, ele já quer fazer um bem bolado nesse processo e criar um processo de treinamento que ele possa vender. Que ele possa, ao criar o jardim dele, ele vai também criar um processo de treinamento em jardins, enfim, em jardins de Mata Atlântica, né, com espécies da Mata Atlântica. Essa é a ideia dele. Deu para entender? Então, aqui ele fez um bem bolado do que vai ser a primeira grande etapa quando ele for de aproximação, né, com os potenciais parceiros, né, para a construção do MVP. Agora, aqui não é construção ainda do MVP, é uma identificação. Aqui eu tenho uma legenda, né, que é para a gente manter no nosso campo, né, que é ação para o plano tático futuro, que é o convite e articulação, porque isso aqui ainda está no campo de pensamento, né, de ideação deles. Fala, Christian. Tu falou gerar o que do que e não entendi o que tu falou. Gerar o do... Ih, caramba, gerar... E agora saiu. Não sei mais agora o que foi. Me perdi. Tá gravado, e repetir a palavra. Tá gravado, depois a gente se assiste, eu também não lembro. Gerar o quê? Deixa eu tentar me lembrar, não sei. Repetir a palavra, gerar o do e repetir a palavra aí no meio e não entendi. Até citando algum, não sei se era um autor ou alguém que tinha falado. Mas tranquilo. Tá. Eu citei a Lala. A Lala, em Futuros Desejáveis, né? Ela diz o seguinte: para cada ação que a gente vai realizar no mundo, né? Ela costuma usar o termo gerar ovos de ovos. Eu acho que é isso que você estava querendo saber. Isso, gerar ovos de ovos. O que é isso? Para cada ação que você faz, você ter uma visão sistêmica da ação, para que essa ação gere pequenas outras ações que, por si só, geram outras ações. Então, é um pouco disso que eles estão fazendo, né? Quando eles pensam, eles não vão contratar um paisagista e contratar um jardim. Eles querem, na verdade, criar, ao construir esse jardim, criar uma série de ações que se desdobram em outras ações, né? Então, quando você capacita pessoas, você gera para o território mais pessoas capacitadas que podem se empregar e criar meios de sustentação própria, né, a partir dessa mesma lógica do paisagismo com espécies de Mata Atlântica. Deu para entender? Gerar ovos de ovos é isso. Uma ação que produz muitas ações. Eu até tinha entendido ovos, mas digo, não pode ser ovos, que não estou entendendo mas nada. É isso. Agora sim. É ovo mesmo. Tem uma expressão italiana que diz da cosa nasce cosa, de coisa nasce coisa. Entendeu? É isso. É isso. É isso aí, é isso aí. A Lala, ela usa essa expressão de gerar ovos de ovos, porque é isso, é você criar, né, de uma ação, outras ações que se desdobram em outras ações e que você perde de vista, né? Você já não consegue mais ter gerenciamento e nem quer, né? Ter gerenciamento sobre isso, tá? Então, isso aqui é um pouco do mapeamento que se faz nessa etapa aqui, porque ela não é ela é uma etapa, na verdade, é mais de afunilamento, né? De você começar a dar os matches, né? Onde você consegue já ver uma potência
de primeira etapa de estratégia, né? Mas quando você for criar, depois da modelagem de negócio, planejamento, aí sim você vai ter um lugar, né, de entender como é que você vai fazer os approaches, né? Como é que você vai fazer os contatos com essas pessoas, né? E como é que a coisa vai se dar, né? Na parte de execução do processo, né? Ô, Mel, desculpa te interromper. Assim como a gente incluiu, né, que estava faltando os recursos culturais abundantes, a gente também faz o match com recursos sociais, não, sociais necessários. Recursos culturais Ali, ó, a gente necessários. colocou recursos culturais necessários e recursos culturais e sociais abundantes. E onde ficam os recursos sociais também necessários? A gente inclui aqui para poder fazer esse match ou não? Olha, até agora a gente não incluiu, mas pode incluir, porque de repente, por exemplo, nessa tua pergunta, ela traz essa possibilidade. Por exemplo, se a gente considerar que existe uma pessoa específica ou algumas pessoas específicas, né, que vão ser essenciais, é a pessoa, não é o conhecimento, ou não é a posição, ou não é o papel, é a pessoa que é essencial, a gente pode considerar como recursos sociais e culturais essenciais. Exato. Por quê? Porque aqui, o que a gente mapeia aqui, né, olha, o secretário de Educação, né? Então, se eu estou entendendo que, de repente, eu preciso que o secretário de Educação esteja conectado com o meu negócio desde o início, eu posso entender que eu posso colocar ele aqui como um elemento essencial. Para mim faria sentido o cruzamento dessas duas coisas, né? Porque uma coisa é necessidade de não tenho, né? E a outra não é que não tenho, é essencial, é o que eu preciso, versus o abundante, né? Pode ser que até eu tenha, mas se eu não tenho, eu tenho que incluir, né? Faz sentido, sim, porque a gente pode considerar isso. Ele é um elemento por conta de quem ele é, que é essencial para o nosso projeto. Pode ser sim. Eu vou colocar aqui como possibilidade aqui, recursos culturais. Não, mas é que é importante mesmo, porque se a ferramenta, enfim, como que a gente faz isso, né? Facilita, se a gente facilita para os dois, acho importante esclarecer. Não, e é isso, assim, isso aqui, mais uma vez, ele é vivo, né? A gente vai começar a ir para outros momentos de facilitação, vocês vão identificar outra coisa que está sendo necessária, entendeu? E é importante incluir, porque dependendo do cenário, até agora a gente não teve essa necessidade específica, mas se ela se apresentasse, ela ia influenciar o processo. Tem uma expressão brasileira que diz que o que abunda não prejudica, né, Mel? Total, que a bunda não prejudica. Eu sou super assim, conhecedora dessa expressão e usadora da expressão. E aqui, gente, a ideia é que a gente vá apoiando esse empreendedor a desdobrar reflexões sobre isso que está sendo construído em termos de rede e parceria, tá? Rede de parceiros e colaboradores, né? Então, assim, como aquele que eu mostrei do Leto da Nívia, né? Se desdobrou aqui quando a gente falou da Bárbara, né? Se desdobrou em uma série de outras possibilidades conectados à Bárbara, né? Ou seja, são ideias que eles têm de conexão e de como as coisas podem se dar. Então, a ideia é que a gente vá fazendo esses desdobramentos conforme vai aparecendo. Por exemplo, aqui quando a gente botou rede da transição, pode ser que tenha alguém na rede da transição que a gente queira chamar. Pode ser que a gente esteja dizendo aqui, cara, para a cocriação desse tema específico que a gente quer trabalhar, talvez a gente possa chamar a Mônica Picaveia. Na verdade, ela tem o Mônica dela não tem acento, né? Talvez a gente queira chamar a Mônica para fazer esse processo cocriativo, que ela é a pessoa que tem os conhecimentos que a gente precisa para isso aqui.
né? Ou então a gente pode chamar também uma outra pessoa, talvez a gente possa estar trazendo a Issa para esse processo, porque a Issa também tem um conhecimento específico que vai super contribuir para o que a gente quer. Enfim, aí a gente vai identificando pessoas específicas e conexões específicas para acontecer, né? O trabalho que a gente está desenvolvendo com eles. Então, aqui, olha, isso aqui é importante. Nesse contexto, é importante considerar os vínculos e a confiança já construídos em situações anteriores. Então, por isso, essa coisa da gente dar o match com primeiro quem já está na nossa rede do que ir em busca de um profissional né? Porque a gente está falando de um lugar, né? Que não é qualquer lugar, né? É um lugar de muito cuidado, é um lugar... Então, a gente não está em busca da técnica, né? A gente está em busca da pessoa que tem uma série de conhecimentos e técnicas e que fazem sentido para aquilo que a gente tá desenvolvendo, né? Como empreendedor, né? Então, aqui, ó, um dos aspectos essenciais dessa jornada de modelagem de negócios que estão a serviço da vida é manter o campo interior conectado às afinidades nas relações conhecidas. Então, é isso, assim, a gente está entrando num campo que demanda confiança uns dos outros, né? E confiança é um processo conquistado, né? Um processo de construção, né? A gente sabe disso, não é uma coisa que se dá de uma hora para outra, né? Então, se você consegue começar a criar, né, um ambiente com esse empreendedor, em que ele consiga identificar, né, na rede dele, quem são as pessoas, quais são os conhecimentos que ele precisa e quem são as pessoas que detêm esse conhecimento, que podem apoiá-lo, esse, vamos dizer assim, seria o match dourado da história, né? A gente conseguir, quanto mais próximas essas pessoas desse empreendedor, melhor. Então, ele tem um campo já nutrido, né, de vínculos construídos e de confiança já estabelecida. Então, essa etapa aqui, gente, ela fala disso. A próxima etapa, quando a gente for entrar na semana que vem, que fala de rede, né? Aí é uma outra coisa, a gente vai usar também parte do que a gente olhou em fluxonomia, mas vai olhar muito para território, do que a gente já mapeou em território. Então, essas etapas, elas meio que vão se falando uma com a outra e vão apoiando esses afunilamentos e essas escolhas que vão sendo feitas, entende? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Acabou? A Luciana saiu, né? Facinho, facinho, molezinha. Molezíssimo. Molezinha, mamão com açúcar. Isso aqui é mamão com açúcar, porque a parte mais pesada vocês já fizeram aqui atrás. Não, então, tá. Não, e é uma parte gostosa também, né? Porque é essa busca dos parceiros baseado nas relações, né? Que é uma coisa muito, muito incrível e o mapeamento ajuda muito. E é muito gostoso quando você se vê cercada de um monte de gente que pode te ajudar e que já faz parte. Já existe, né? Né? Acho que esse é um grande insight também de fazer esse exercício, assim, porque você visualiza, você não pensa, né, nas pessoas, se pensa às vezes em instituições e tal, mas assim, tem alguém que você conhece lá naquela instituição, né, e que você não pensou na pessoa, né? Então te ajuda mesmo, tá baseado nas relações de confiança, quer dizer, já existe, já estão disponíveis. Já está ali. Tá ali, abundância, né? Na sua mais pura expressão. E na relação de confiança, né? Porque é isso, muda tudo. Quando você acha, né, acha parceiros e colaboradores que já tem uma base de confiança construída, Sim. né? Com certeza. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. E trazer essa coisa dos recursos culturais e sociais aqui para cima também foi muito bom. Eu acho que isso vai fazer muita diferença em alguns dos empreendimentos que a gente tocar, porque empreendimentos, por exemplo, isso que precisam especificamente de pessoas de dentro de instituições específicas, vai fazer toda a diferença. Que não tem a ver só com o recurso cultural, né? Que você está em busca. Mas você precisa de uma entrada em uma instituição específica. Então, sim, são recursos sociais essenciais. A Lucimara, por exemplo, né, que está trabalhando com a questão de museus, tem agora na rede dela, o Carlos Henrique, né? E aí ele pode abrir para ela uma série de portas de conhecidos. Não, eu sei quem pode te ajudar em tal aspecto, eu sei quem pode fazer tal coisa por você, enfim, né? É maravilhoso isso, né?
Não, e o que eu acho mais interessante quando a gente começa a pensar projetos através da lente da abordagem da fluxonomia é que a gente começa a perceber como que a abundância é absurda, é muito grande, é muito impressionante. Quer ver, olha só, entre nós aqui, nós somos um grupo de 19 pessoas ao todo, né? Contando comigo, com a Angélica e com a Mônica. E pensa o seguinte, que cada um de nós tem na sua vida, né, um mapa como esse aqui. Cadê? Deixa o meu mapinha resolver andar. Ele não quer andar. Aqui. Cada um de nós tem um mapa desse aqui abundante, seu, da sua vida, né? Então, imagina, quando eu conheço você, Jéssica, você, através de mim, passa a ter acesso ao meu mapa. Total, lindo. Eu passo a ter acesso ao seu mapa. E assim, imagina entre todos nós somos 19. Faz essas inter-relações entre todos. Então, a gente passa a ter acesso à abundância do outro, né? Principalmente as que eu digo mais valiosas, né? Que são esses dois aqui, ó. Sem dúvida. Por que eu chamo essas das mais valiosas? Porque elas são do campo intangível, subjetivo, né? E elas são conexões. Eles são de uma potência, assim, de uma exponencialidade constante. Imagina, eu tenho aqui toda a minha rede, com você através de mim, você passa a ter contato com a minha rede, eu através de você passo a ter contato com a tua rede. Olha isso. É muito impressionante. Quando a gente começa, se a gente conseguisse transformar isso numa imagem, imagina a imagem que daria se a gente pusesse os mapas 4D de todos nós, só o exercício dos mapas 4D de todos nós 19, juntos se correlacionando. Olha que imagem louca que seria. Incrível, riquíssimo, né? Riquíssimo. Não, e assim, e sai daquela, né, daquela visão, que eu odeio essa palavra, né, de networking, né? Na verdade, net purpose. Eu inventei uma que era net purposing, né? Tipo, é a conexão por propósito. E é verdade. Adorei! Né? Não é? Eu falei assim, vamos nos conectar. Não quero, odeio fazer network. Não, é net purposing, né? E é bem isso, né? São essas duas dimensões. Eu acho que não, e isso também muda também como a gente se apresenta no mundo, né? Porque eu odeio quando as pessoas... A primeira coisa que as pessoas perguntam, o que você faz? Como se o que você fizesse fosse o que te definisse, né? E aí eu vou começar a responder agora. Em qual dimensão? Cultural, social? Vou começar a responder assim agora. Gostei! Porque depende. Porque é verdade. Depende. Qual dimensão que você quer saber? Aí a pessoa vai ficar assim, né? Assim... a dimensão cultural, eu, né, sei fazer bolo, eu faço mosaico, né? Porque isso, a gente né, a gente tem a gente não enxerga isso, acho que está tendo essa possibilidade de poder ver as pessoas através né, dessa nossa abundância linda demais. Não, isso aqui para mim minha maior virada de chave foi ter a certeza, a clareza absoluta, para assim, cara, não existe a não possibilidade de se empreender um negócio por falta de recurso. Não existe. O que existe é a falta de a gente conseguir acessar, ver aonde estão os recursos e conseguir acessar. Porque esses recursos estão aí, estão disponíveis. A gente só precisa criar meios e, né, identificar, conseguir enxergar. Você enxerga. Aí você cria meios, né, para acessar os recursos necessários para que as coisas aconteçam. O que é o desafio, sim, de alguns empreendedores, né, que eu acredito que isso existe mesmo, é ele começar o empreendimento dele não por essa necessidade maior aqui, né? Ou seja, a maior entrega dele não é o que ele tem aqui, mas é alguma coisa que ele não tem, algo que ele não tem acesso. Então, aí ele demanda uma energia maior para que ele consiga acesso ao que ele precisa, né? Então, aquela velha história. Você, sei lá, você é psicólogo e quer criar um aplicativo, você quer poder criar o aplicativo, você não sabe poder mexer com tecnologia, então você precisa de um recurso cultural essencial, que é o programador. E se esse programador for muito caro, então o teu negócio começa muito caro. Né? Ele começa caro porque... Agora, se você tem um primo que é programador, aí você já tem, de repente,
uma outra forma de iniciar o teu negócio. Você cria uma parceria com esse primo, ou você, né, você vai criar meios de acessar aquele conhecimento e botar esse conhecimento para girar dentro daquilo que do teu conhecimento, que aí você vai botar provavelmente ser psicólogo, vai fazer um aplicativo de psicologia, né? Espero. Senão vai fazer um aplicativo de outra coisa, fica mais complicado. Mas aí você fazendo um aplicativo que tem a ver com aquilo que é seu, você consegue começar a girar, né, a roda, mas é mais desafiador. Agora, quando o teu negócio nasce, né, a entrega maior do teu negócio nasce exatamente no campo que você tem, né, que olha só, os recursos maiores aqui que a gente precisava estavam no nosso campo. Então, aqui, olha, nós três estamos atendendo aos principais recursos, estamos acessando a rede de transição para um outro recurso. Isso dá o que para a gente? Dá sustentabilidade, né? A gente dá sustentação ao negócio. Né? A gente tá entregando os recursos essenciais para que esse negócio exista. Né? Então, para mim, isso é mágico. Né? Não, e Mel, fica o convite da gente poder compartilhar as nossas. Eu adoraria poder que a gente pudesse compartilhar as nossas redes abundantes e para deixar essa conexão. Isso. Eu acho que no Cumo dá para a gente fazer uma imagem linda. Eu acho que 19 pessoas com as redes culturais e sociais que a gente tem, né, enfim, como é que você falou, Angélica? Abundância nunca o que abunda não prejudica. Eu acho que sai uma coisa assim, riquíssima para o pós também, né? Eu acho que o grande desafio que eu ainda não consegui pensar, e talvez vocês possam ajudar a pensar, é como a gente enxerga e cruza essas informações, entendeu? Essa coisa ainda não nasceu para mim, sabe? Mas o que veio na minha mente foi isso que eu acabei de falar para vocês. A imagem, para mim, é uma coisa parecida com isso aqui, ó, quer ver? Com isso aqui que a gente vai ver lá na frente, mas aqui, sabe uma coisa meio assim? Uau! Sabe? A coisa assim, só que assim, a gente teria que clicar para acessar-os, né? Uma coisa meio... Olha, você sabe que eu tenho... ele serve para outra coisa, mas talvez possa servir para isso. Mas eu vi essa imagem agora, me lembrei. Eu fui apresentada recentemente ao Obsidian. Vocês já ouviram falar? Qual? Obsidian. Não. É um aplicativo que organiza informações. Então, você vai colocando... Ele tem várias formas, eu não vou saber explicar para vocês, porque eu estava vendo um primeiro vídeo para entender como era, mas é mais ou menos assim. Você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa, você vai pesquisar vários artigos, e aí esses artigos estão relacionados, sei lá, com fluxonomia. Aí você começa a marcar em cada artigo onde uma palavra-chave, enfim, você vai usando esses conceitos de palavra-chave e vai reorganizando, e ele vai criando esses mapinhas de conexão. E aí chega um momento que você tem um monte de informação junta, você clica num e ele te abre o guarda-chuva dos outros que estão relacionados naquele tema. Uau, amiga, de repente esse vai ser o aplicativo que a gente precisa para fazer isso. Eu preciso estudar mais um pouco, mas até o final da jornada, quem sabe a gente consegue fazer um início disso. Aí poderia começar uma base, colocar o nome de cada um, colocar todo mundo já junto no Reconomy Canvas, por exemplo, que é uma palavra-chave, e daí do Reconomy Canvas, por exemplo, a gente pode puxar outras pessoas, por exemplo, a Carla, que desenvolveu o design do e-book, a marca, aí começa a puxar outro, assim, eu estou falando só de pessoas, mas daí a gente pode puxar conceitos também. Ele é bem legal. Sem dúvida, o conceito né, facilitador, que sabe fazer tal coisa, né? Acho que super dá para fazer. Se vocês tiverem um tempinho, tem no YouTube, tem várias pessoas explicando como é que funciona. Daí pega qualquer videozinho desses, assim, vocês vão ter uma ideia de como ele funciona. E ele cria essa malha, né, de rede, assim, com palavras-chave. E aí as bolinhas maiores são assuntos que você pesquisou mais e que você tem mais referências, e aí você vai linkando com artigo, com link, com um monte de coisa. Eu não sei se isso pode ser compartilhado, porque a ideia dele é organizar arquivos pessoais, né? É um organizador de arquivos pessoais, mas eu acho que não sei se pode ser compartilhado em rede, assim. Mas seria muito interessante se fosse. Mas mesmo se não for em rede, de repente a gente pode tentar, se funcionar, pode tentar estudar para que todo mundo tenha acesso ao mesmo lugar, de alguma forma, um único arquivo, sei lá. Gente, eu vou pesquisar um pouquinho melhor, depois eu entro em contato com vocês. Agora que eu vi a figura, imagina,
Imagina que potência. Precisamos de uma facilitação de Economy Canvas. Eu preciso de alguém, eu vou lá e acesso. Quem tem experiência naquilo especificamente, quem já trabalhou, enfim, seria super Nossa, legal. isso é muito potente, gente. Que coisa legal. incrível, adorei. Não, Olha, e isso agora a gente seria tá... ampliado com cada facilitador, né? Que a gente... Então, imagina que isso é exponencial mesmo, né? Exato, Porque as pessoas exato. farem o segundo curso, já são mais 19, mas não tem fim. Vocês se colocaram lá naquele mapa dos de Economy Canvas? Acho que ainda não. Eu, como projeto, mas não Conseguiu? consegui. Você pode se colocar como facilitadora e como projeto aqui, Vou ó. Já tem colocar aqui também. eu, Mônica, Gláucia, Eu não me Issa e coloquei ainda, Luciana. olha que vergonha. O Mel, falando ainda no fluxonomia, que a gente estava falando, posso voltar um pouquinho, já que a gente entrou Claro. nessa história do mapa? Você lembra, Angélica, na última mentoria, na quarta-feira passada, que a gente falou muito de, olha, e se a gente, dentro do empreendimento que eu quero fazer, eu tenho 3 grandes, né? 3 grandes atividades-chave, por exemplo, né? E a gente falou, a gente faz um fluxonomia para cada um deles, ou a gente faz um só para poder ver tudo? Você lembra disso? Sim. E aí a gente até falou, é importante a gente olhar ver tudo que tem de disponível, né? E tudo que a gente precisa para depois cruzar com os projetos específicos. Hoje, exercitando, a Clau trouxe uma ideia que eu acho que pode ajudar também, que é uma outra forma de ver, que é ter esse mapa com tudo. Então, assim, os recursos cultural, ambiental, social e multimodal, de tudo, mas poder fazer um zoom para focar. Então, assim, olha, dentro do meu empreendimento, por exemplo, o empreendimento tem 3 grandes atividades-chave. Então, eu pego aquela atividade-chave e faço um zoom naquilo que eu preciso e vou pescando desse mapa maior, porque senão fica, o que a gente viu fica muito confuso, assim, a gente já não consegue enxergar. O mapa maior tem tudo, né? Tem todos os recursos disponíveis, necessários, etc. Sim. Mas quando a gente... Tem várias maneiras de fazer isso, né? Vai depender muito, por exemplo, eu que estou pensando em facilitando um empreendedor, como é que eu faria? Depende muito da disponibilidade de tempo, da energia, né? Enfim, do que a pessoa tem para disponibilizar. Mas assim, até eu não sei se você estava na mentoria que o Carlos Henrique comentou sobre a caixinha de ideias, né, que você falando um pouco dessas atividades-chave, que você, assim, você tem vários projetos, não sei o que tal, você não vai ter condição de colocar tudo em prática logo de início. Mas você, para não perder as ideias, você deixa tudo ali naquela caixinha, vai fazendo os post-its e tal, e você vai acessando conforme você for tendo energia e recurso para dar sequência. Então, até uma coisa que a gente comentou, né, como se fosse mais ou menos uma orientação, seria assim, começa, até para não desmotivar, com aquilo que está mais palpável, mais próximo, né? Um projeto que seja mais viável para você colocar e fazer a modelagem, colocar em prática, depois até chegar no MVP lá, para não desanimar até, porque às vezes quando a gente vem com muita sede ao pote, a gente até brincou da paixão, né? Que o empreendedor é um cara sempre muito apaixonado, ele quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, então chegar lá no final ele não consegue, não tem energia para fazer tudo o que ele precisa, ele dá um passo para trás e desanima. Então, para evitar essa situação, focar e escolher o que está mais fácil, o que está mais próximo, o que está mais palpável e realizável, e detalhar aquele lugar, entendeu? Mas o que acontece também, que até a Lucimara que trouxe, às vezes quando você lista mais de um projeto, né, e vai vendo os recursos, tal, que você vai precisar, você começa a perceber que tem coisas que são comuns. A gente até comentou sobre a parte administrativa, aquela coisa toda, que acaba sendo comum a todos os projetos dentro do empreendimento. Então, é um outro jeito de olhar também. De repente, eu vou resolver tudo que é, né, tudo que é comum aqui, né, para todos os projetos, né? E depois seguir. Mas são abordagens distintas. Eu acho que tanto faz, assim, entendeu? É um pouco na minha opinião, um pouco do tamanho da energia, disponibilidade, né, que o empreendedor tem e um pouco também do jeito que ele prefere fazer. E às vezes, para mim, tem uma lógica de pensamento que faz mais sentido fazer de um jeito. Para quem eu estou facilitando, pode ser de outro.
Então, tem, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas assim, eu até não sei se a gente trabalhou com qual foi o do. Foi você que estava, Mel, ou a Mônica, nessa mentoria? A Mônica. Que a gente mostrou um canvas lá, eu não sei se ela mostrou que tinha um canvas preenchido. Um canvas bonito, um bode preenchido. Esse daqui que é o do Leto e da Nívia, que eu sempre mostro para vocês, né? Nas atividades-chave, eles têm 3 frentes, que é uma frente de hospedagem, uma frente de treinamento e uma frente de armazém cozinha, né? Que é um armazém cozinha de cozinha local e de uma cozinha slow life, né? Slow food. Slow tudo, né? Então, a ideia é no tempo da cozinha, no tempo das coisas e tal. Então, aqui, essas são as 3 frentes de trabalho essenciais deles, né? E eles fizeram um único mapa para tudo, tá? E aí, conforme eles foram caminhando, eles vão fazendo escolhas, né? Então, por exemplo, essa primeira escolha, que é a escolha do trabalho que a gente está falando hoje, né? Ela já começa a dar um contorno do que eles vão escolher lá para frente, que é a parte do MVP, né? Que é isso que a Angélica está falando. A gente não vai abraçar tudo de uma vez, mas a gente já consegue fazer o recorte. Ok, de hospedagem, eu vou fazer alguma coisa no MVP? Bom, para ter hospedagem, eu preciso primeiro construir. Então, o que eles fizeram? Eles optaram por entender como é que vai ser o trabalho da bioconstrução. E eles vão bioconstruir o espaço inteiro. Então, e a bioconstrução vai gerar treinamento também, né? Então, cada espaço bioconstruído vai gerar um treinamento. Então, eles começam por aqui, né? Então, na culinária, o que eles precisam? De essencial dos recursos agora são eles. Mas lá na frente, vocês vão ver, quando a gente entrar nessa etapa, vocês vão ver quais foram as escolhas que eles começam a fazer. Eles precisam construir a cozinha. A cozinha é uma área separada no empreendimento, né? Que é uma área específica, que vai ter um armazém de produtos locais e tal, que vai ter esse primeiro jardim de Mata Atlântica, né? Então, eles começam já a ir dando os contornos, né? Então, quando eles chegam no MVP, já está muito claro para eles qual é o MVP, porque eles foram fazendo escolhas ao longo do caminho, entendeu? Então, aqui eles sabem que é isso aqui que eles querem, né? Aqui na frente. Mas a hospedagem ainda não existe. Então, a primeira etapa vai ser essa daqui, treinamentos que vão acontecer conforme o empreendimento vai sendo construído, e o armazém cozinha. Então, todas essas etapas vão fazer parte depois de um empreendimento maior que também se transforma, né? Não, tá claríssimo. Não, ficou claro com a Angélica e com você, né? Falando agora, mostrando. Mas uma coisa que até falei, eu brinquei e falei, falo isso por mim, né? Porque a minha cabeça fervilha de ideias e eu tenho até como recomendação terapêutica ter um caderninho para anotar essas coisas. O Carlos Henrique falou que também tem o dele, porque dá uma angústia muito grande pensar que você não vai conseguir concretizar aquilo lá naquele momento, mas aquela ideia é muito boa, você tem que guardar em algum lugar. Então, assim, deixa na caixinha. Não, mas não. Está claríssimo. Esse exemplo que você mostrou é muito parecido com o meu exemplo, que é exatamente isso. Assim, que bom! Olha aí! Olha aí! Porque o meu hospedagem é o meu turismo vivencial. Eu tenho são 3. Turismo vivencial, que tem a ver com essa hospedagem, tem a parte de atividades que valorizam o território, que são, sei lá, workshops de história da arte, enfim, alguma coisa que... que ela está falando de treinamentos, né? Sei lá, E tem uma parte a parte de treinamento eu estou chamando de didática experiencial também, que é isso, eu quero construir um biolago, né? Então, aqui as pessoas vêm aqui, ficam aqui, tem a construção do biolago, tem um esperto, etc., né? Então, são essas 3 frentes. Mas você tem razão, a hospedagem, por exemplo, esse ano eu vou estar em construção aqui, então provavelmente eu não vou hospedar ninguém aqui, então eu vou começar talvez com outras 2 partes. Isso, exatamente, isso. Essas etapas vão se ajudando, né? Vão se apoiando. Esse exemplo foi ótimo. Tá. E aí também quando você já tem um tanto de estrutura ali básica, né, fica mais, e um projeto já engatilhado, fica mais fácil aproveitar aquilo que já está andando para engatar um outro e assim vai indo, né? Isso. Não, e as pessoas vão chegando, o teu público, né, vai começando a se conectar com o que é, né? E de uma forma muito genuína, nessa relação mais profunda, né? Que é a relação que a gente deseja, né? Como é que a gente pode tornar, como que esse negócio, esse produto ou serviço pode apoiar esse cliente a
a encontrar a melhor versão de si mesmo, né? Então, se essa é a nossa pergunta da relação com o cliente, a relação é outra, né? A relação não é uma relação com a marca. A relação é uma relação de ganha-ganha, né? Então, assim, existe uma relação mais profunda, que a gente ainda, eu nem sei nomear ainda, eu acho que a gente precisa até de mais vocabulário para isso. Sinceramente, não sei nomear, mas eu acho que existe uma outra relação, né? Porque é diferente de uma relação utilitarista. Eu sinto que esses negócios que nascem agora, eles têm uma proposta diferenciada, né? Ela não está no lugar do consumo pelo consumo, né? Não está no lugar desse movimento que a gente vem experimentando nas últimas décadas, né? Ela está uma outra relação, uma relação realmente de eu não sei, não consigo nomear. Vamos encontrar as palavras, com o tempo a gente vai encontrando. A gente tem que aprender a renomear também, né? Às vezes tem palavras, vocês estão inventando coisas que não existem ainda, gente. Mas é isso, né? A gente tem que dizer que é. Mas é isso, amores. Posso fazer uma pergunta? Não sei se o Christian quer fazer alguma pergunta específica. Não, quero fazer uma pergunta meio viagem na viagem. Nada a ver com a ferramenta em si, mas a ver com a ferramenta, com coisas específicas em si, mas a ver com o Economic Canvas, assim, que era uma das primeiras perguntas que eu tinha, que eu nunca fiz, na realidade. E como é que vocês veem, vocês que criaram, né, isso, né? Porque isso fica muito claro para mim, a utilidade, usar o Economic Canvas por hora, nos pequenos empreendimentos, né? Empreendimentos menores ou que estão nascendo agora. Vocês também já trabalharam em empresas grandes, né? Eu também. Eu fico muitas vezes me questionando, vocês veem isso? Vocês acham que isso... Como é que vocês veem isso em uma grande empresa? Ou vocês falam, não precisam brigar e as coisas podem andar em paralelo e está tudo bem? Ou vocês conseguem enxergar alguma... Ou vocês têm essa pretensão, não a pretensão, até essa intenção de poder levar algum tipo desses conceitos e como para as grandes empresas, assim? Essa ideia de economia regenerativa, né? Jess, olha só, eu vou te dizer o que eu vejo, tá? Eu tenho uma visão, né? A minha visão é uma visão que tem muito a ver com o movimento da transição, né? E que eu acredito realmente que para que a gente construa futuros desejáveis, a gente precisa... Aquela história, antigamente, as empresas, todo mundo queria, vamos botar uma empresa, eu quero ser grande, né? Eu quero ser enorme, mega e tal. Então, o que a gente começa a entender é que hoje, ser grande hoje é ser pequeno e muito conectado. Esse é a melhor forma, a forma mais regenerativa de ser grande, né? Quanto menor, mais compacto e muito conectado, e com muitas relações, com muita energização entre essas relações. Então, eu acredito que as cidades precisam se ressignificar também nesse lugar. Essa é a minha forma de enxergar, né? Então, assim, quanto mais a gente consegue ressignificar os espaços das cidades, e em vez de a gente ter grandes megalópolis, né, a gente passar por exemplo, a gente começar a ver um movimento cada vez maior das pessoas saindo das grandes cidades e fazendo esse movimento para o campo. O que eu vejo? Eu vejo um fortalecimento desse campo, né, em termos de estrutura, em termos de intelectuais, em termos de preservação, sabe? Porque as pessoas estão indo para o campo porque tem uma série de questões, né? Então, né, da mesma forma como tem impacto, tem também um movimento de preservação, né, e de regeneração. Então, eu vejo, a minha visão de futuro é cada vez mais as cidades diminuindo de tamanho, né? Mais cidades existindo, menores cidades, né? Cidades e mais conectadas. Essa é a minha visão de futuro, né? E aí isso ressignifica os negócios também, né? Então, esses negócios que cresceram absurdamente, que destruíram negócios locais em vários lugares do mundo, né? Cidades inteiras foram devastadas por grandes negócios que entraram e destruíram os negócios locais. Eles pararam de existir, esses negócios, porque esses grandes negócios, por não computar suas externalidades, traziam produtos de alta qualidade e a preços muito baixos. E aquele produto artesanal,
né? Enfim, não estava conseguindo competir, né? Então, essa é a grande realidade. Então, a minha visão é um pouco essa, é para esse lugar que eu meio que trabalho, minha energia vai para esse lugar. Hoje, Melissa, pela Social Contemporânea, tenho clientes, grandes clientes, né, de grandes empresas, né? E é super desafiador em alguns momentos, sabe? Mas eu só trabalho com projetos que fazem sentido para mim. Por exemplo, tem um cliente, que a Mônica até trabalha comigo hoje em dia, que é o Porto do Açu, é um porto gigantesco aqui no norte fluminense. Mas o trabalho que a gente faz é um trabalho de sustentação, a gente co-criou, quer dizer, lá atrás eu co-criei esse grupo de conselho de desenvolvimento local, de atores locais, para impulsionar linhas estratégicas para o Porto do Açu, pensar o desenvolvimento, que ele é o maior ator de desenvolvimento daquele território, né? Pensar o desenvolvimento sustentável desse território, né? Como conseguir não ter bolsão de pobreza. Então, esse é o trabalho que eu realizo com eles. Agora, quando eu ouço eles dizerem, né, que estão impulsionando o agrobusiness local, né, dá um revertério no estômago, né? Mas eu tenho espaço e converso sobre isso com eles, né? Mas, ao mesmo tempo, eles fazem investimento da linha de responsabilidade social corporativa na agricultura familiar, né? Em processos produtivos locais, que é um pouco do que a gente impulsiona dentro do Conselho. Então, tem aí a existência, a vida existindo, né? Essa diversidade de lugares acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? E coexistindo, né? Então, o Reconomy, em especial, é uma expressão de uma necessidade de apoiar negócios regenerativos a existirem, né? E as pessoas a conseguirem entender que tem como a gente fazer negócios sem precisar seguir a cartilha do business as usual, sabe? Porque você vai dentro desses movimentos de startup, no Rio de Janeiro é muito forte isso. Tá todo mundo lá com altas ideias, com um coração vibrante, sabe, cheio de propósito no coração, mas repetindo a cartilha do Eike Batista, repetindo as cartilhas antigas. Então, o que vai gerar dali? Ali só vai nascer aquilo que a gente já tem, aquilo que já existe, a gente se matando de trabalhar, sabe? Ou seja, cadê a ressignificação, né? Cadê a tal da inovação? Aí está falando de inovação, mas a inovação aonde, cara pálida? Tecnológica só? Né? Então, o campo que eu acredito que a nossa provocação vamos inovar para uma nova forma de empreender, para uma nova forma de existir no mundo como negócio. Né? O que esse negócio, qual é a potência de um negócio? O negócio pode ser super potente, um ator muito potente, né? num território. Então, a coisa de fazer o recorte por território, né, por biorregião, traz esse lugar da gente olhar para o nosso lugar, né? Não é olhar, né, meu negócio vai ser na nuvem, né? Tudo bem, tem negócios na nuvem, tal, que são incríveis também. Mas quando a gente consegue olhar para onde esse negócio impacta, né, onde esse negócio está indo, ele está gerando, ele sempre gera alguma coisa em algum lugar, né? Então, olhar para isso, o empreendedor conseguir se conectar a essa linha de responsabilidade, que eu acho que também é um outro ponto, né, na nossa sociedade, que a gente tem uma dificuldade de perceber a nossa responsabilidade nos processos coletivos. Né? Então, existe sempre aquele lugar do tá vendo esse presidente porcaria que a gente tem, a outra presidenta porcaria, o governador não fez, o prefeito deixou de fazer. Tem esse lugar, né, de encontrar esse culpado externo eterno, né? E que coloca a gente num lugar pô, eu estou de novo aqui, votei certo e mesmo assim está dando errado. Né? De um lugar de... E aí? E o que a gente faz? A gente vai ficar rendido a isso? Né? Então, qual é o nosso papel nessa história? Né? Então, é um pouco desse lugar, é nesse lugar o incômodo, sabe? Então, o incômodo que gera alguma coisa. Então, o Reconomy Canvas nasce a partir disso, né? E também da experimentação com a terra, né? Porque a terra, aqui no Rio, foi um projeto físico, né? Uma casa colaborativa de empreendedores, né? Então, era um ecossistema, uma organização em rede aberta para empreendedores. Qualquer empreendedor podia chegar, contanto que tivesse sintonia com o propósito maior da casa, que é cuidar da vida a partir do despertar de uma nova consciência de empreender.
Esse era o grande propósito da Terra. E aí tinha uma série de né, princípios e pilares que regiam a casa e que apoiavam a coisa acontecer. E a experiência com a Terra foi incrível, porque a Terra estava localizada no bairro de Laranjeiras, né? E ela impulsionou uma série de relações, e a gente começou a ver a potência das relações empreendedoras no território. Aí a gente começou a querer entender que outros empreendedores existem no território que a gente ainda não consegue enxergar. Quem mais está aqui nesse território? Porque eu consigo enxergar aquele que tem a padaria, que a padaria está na minha cara. Mas quais são os outros empreendedores que não estão na nossa cara, que a gente não consegue enxergar? Aí foi o primeiro contato com a rede de Reconomia do Transition, o primeiro grande contato, em 2018, para pensar um fórum local de empreendedores regenerativos, lá por conta, né, desse pulso com a terra. Aí a gente fez o fórum, só que o fórum era para ser presencial, só que com a pandemia, que pegou a gente no meio do caminho, a gente precisou fazer o fórum todo online, a gente fez tudo online, e foi uma grande experiência, foi uma grande jornada de mergulho. A gente identificou vários empreendedores incríveis, no território e fora do território, e vários potenciais investidores em 4 dimensões. A gente estava atrás de investidores, e a gente queria investidores do território, mas veio investidores do território e fora do território. E a gente meio que foi aceitando todo mundo que vinha, as pessoas se atraíam pelo negócio. Tinha investidor de Belo Horizonte, de Brasília, para o negócio, imagina, um negócio super local, super de bairro, imagina, nem era de cidade. E aí a coisa aconteceu, e aí essa experiência com esses empreendedores mostrou o quanto que o business model Canvas tradicional era frágil para o que a gente queria. Ele não conseguia compor o que a gente queria, né? Porque ele fala enfim, de concorrência, né? de uma separação, né? De você se enxergar separado do outro, de você precisar ser mais, né? Mais do que, né? E ele não consegue encontrar um lugar de rede, de conexão, né? De pensar recursos a partir de uma outra ótica, enfim. A gente tentou fazer uma modelagem conectando várias metodologias, né? A fluxonomia, o próprio Ikigai, investigação apreciativa e o Business Model Canvas tradicional, mas quando chegou no Business Model Canvas tradicional, a gente sentiu que isso pegou, foi uma coisa que confundiu as pessoas mais do que ajudou, né? Mas foi incrível do mesmo jeito, a gente conseguiu ir até o final, e aí essa ferramenta começou a pulsar como uma possibilidade de nascer, né? Aí pessoas incríveis na minha vida, como Angélica e Mônica Picavé, aí a gente compartilhando essa ideia, elas falavam, nossa, sim, eu também sinto necessidade. E aí assim foi. Assim a gente começou a criar, foi assim que tudo começou. Agora tem um outro lado que eu, como complemento, que eu queria... Essa história é linda, né? Mas, assim, por exemplo, muita coisa que a gente que está vigente hoje em grandes empresas, muitas narrativas, começaram de uma maneira pequena, às vezes até por pressão do próprio consumidor. Então, por exemplo, você pega os rótulos, né, que hoje tem milhares de informações. Hoje os rótulos têm as intolerâncias, acho que foi da lactose, que foi uma mãe que conseguiu brigar até aquilo virar lei, porque a filha dela tinha problema, chegava a fechar a glote e tudo, e às vezes não tinha informação, porque não era um ingrediente secundário, mas a menina passava mal, de tanto ela cansar de ir para o hospital, ela começou a encher o saco das empresas e não sei o que e tal, até que virou lei e a coisa, né, ganhou proporção. Então, isso é um exemplo. Na indústria de alimentos também começou a reduzir o açúcar por pressão dos consumidores nos produtos, né, porque não é saudável e é viciante, não sei o que, começa uma pressão pequenininha que começa a mudar. Então, eu estou dando esse exemplo como mudança de narrativa. A gente também hoje está pequenininho, estamos tentando colocar uma nova narrativa aqui para essas, né, 16 pessoas que estão aqui com a gente. Daqui vamos multiplicar em rede tudo isso para chegar lá. Então, de repente, você, por exemplo, vai trabalhar com uma grande empresa, você tem, às vezes, alguma empresa que tem uma disponibilidade maior, que seja um departamento daquela empresa, um setor específico, que fica lá no não sei aonde, não sei o quê, não importa, mas se você consegue plantar uma sementinha lá dentro de um departamento, dentro de um setor, e começa a fazer um projeto. Hoje em dia a gente vê todo mundo fazendo projeto de sustentabilidade, que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você não ouvia falar. As empresas não estavam nem aí com essa coisa, né?
E foi sendo criada uma narrativa e começaram a se fazer os projetos. Então, aí uma área mais pioneira, um setor mais pioneiro, às vezes pega e entra em contato com uma narrativa diferente, que tomou conhecimento de alguma forma e consegue colocar aquilo para dentro da empresa e dali espalhando. Isso é uma outra forma também, né? Então, eu vejo assim, eu vejo como uma construção de narrativa mesmo, uma coisa extremamente inovadora, mas com muito potencial, né? Até pela situação de mundo que a gente tem hoje, né? Então, lógico, é difícil, é trabalho de formiga, né? Quantos anos demorou para colocarem alguma coisa no rótulo, para diminuírem o açúcar dos produtos, né? Mas, enfim. Mas eu vejo assim, eu vejo como uma construção de narrativa que está começando miudinha, mas que tem muita chance de espalhar. Também é. Não, tá perfeito. Não, é porque eu pergunto isso, porque, obviamente, na vinda de grande empresa, você fica falando, putz, como é que a gente cria algo que não fique o nós e eles, o boicotar, né? Então, não podem existir grandes empresas. Gente, tem uma realidade aí, né? O Cristiano saiu, mas enfim. Ele se despediu aqui. Não, o receio é isso, né? De criar uma outra ferramenta que vai, né? Vai bater de frente com algo que não sei o quanto que é saudável, né? Se bater de frente. Então, eu vejo muito o que a Angélica está falando, de poder ir através de projetos, né? Pequenos, porque a gente, acho que tem, eu estou entendendo assim, economicamente tem o primeiro caminho, que é isso, ainda dentro dos pequenos empreendedores, despertar este novo olhar, essa nova narrativa, que ainda é algo para se desenvolver e aplicar, né? E acho que eu consigo enxergar isso numa grande empresa através dessas pequenas, né? Projeto, porque as empresas são feitas de pessoas também, né? E hoje em dia a gente vê pessoas muito também já engajadas em narrativas em geral, né? Do que o mundo pede, né? No papel de cidadão, papel, né? Então acho que poder, né, convidar, seja por através de algum projeto ou de algum departamento, a entrada desse novo pensamento sobre economia, né, de como podemos pensar, acho que seria assim, algo a se pensar mesmo. Eu acho que tem espaço dentro das empresas, não para elas se transformarem numa empresa econômica, mas para elas funcionarem projetos. Exato, eu acho. Eu acho que é uma super entrada. Eu acho que é uma grande empresa, não tem jeito. A estrutura dela é de uma outra proposta. E tá tudo bem, é isso, entendeu? Assim, a gente coexiste. Mas se a gente puder... então, eu gostei da sua fala. Assim, a gente coexiste, é uma diversidade, mas assim, como que dentro desse coexistir a gente pode fazer uma reflexão consciente de o que a gente quer, né? Do que vai deixar para o futuro, que tipo de... né, reflexão, eu acho que tem super espaço, né, para isso. Não, até porque eu tenho um amigo meu que fala, né? Fala assim, acho que ele trabalhava, ele contava uma história, não era ele que me contou uma história, que tinha uma conferência de nutricionistas, né? E ia uma nutricionista super bambam para falar todos os alimentos saudáveis e, né, tipo, biológicos, e quanto que alimentos que não são assim, que podem causar, e na plateia mais de 1.000 pessoas, super falando, é isso mesmo, né, tipo, e concordando com tudo que ela está falando, né? E ela falou assim, não, mas assim, quantos de vocês aqui são nutricionistas e que já conhecem tudo isso? Todos levantaram a mão. Aí você, mas não é com você, então, que eu tenho que falar. Porque você entendeu? Para minha mensagem chegar, eu preciso fazer chegar em pessoas diferentes do que as pessoas que... com certeza. Né? Então, assim, acho super importante essa construção de narrativa com gente que já tem, que nem você falou, o objetivo do Terra era pessoas que já estão alinhadas com esse tipo de economia regenerativa, mas a gente precisa chegar nas pessoas que, tipo, não, né? Porque se você não chegar nas pessoas não adianta só chegar nas pessoas que já estão nesse movimento, né? A gente precisa tocar e a sementinha, né? Porque, e aí, para mim, fez super sentido essa questão da conferência. Eu falei, o que adianta uma nutricionista falar dessa grande, né, de falar dos alimentos, etc., e todo mundo já está concordando, porque todo mundo já está na mesma pegada, né? E aí não tem uma pessoa que não está. Então, assim, para quem realmente eu estou multiplicando e tocando, né? Diferente, né? Então, mas eu acho que nós estamos aqui construindo essa rede, né? Desses multiplicadores, né? Todos nós aqui
cada um de nós, né, nesse nosso grupo, permeia campos muito diversos, né, de pessoas, de instituições, de organizações, né? Então, imagina, cada um de nós é um multiplicador muito potente, né? Imagina, os professores, a gente tem 2 professores aqui universitários no nosso grupo, né? E eles estão falando com empreendedores e potenciais, são homens de negócios, mulheres de negócios, que estão em várias empresas, né, espalhados, né? Então, vão começar a provocar pensamentos sobre uma outra perspectiva, né, da realização de negócios, né? Então, é isso, são essas pulguinhas, né, que vão começar a criar esses ambientes novos, né, de provocação dentro das empresas, né? E é isso que você falou, as empresas são pessoas. Então, as pessoas é que são tocadas, né, por algo novo, e são incomodadas, né? Sim. Hoje atrás a gente estava falando do boom que está acontecendo no Brasil de pedido de demissão. As pessoas estão pedindo demissão, ninguém quer voltar para o escritório tradicional. Já chegou. Apesar da crise toda. Nos Estados Unidos estava assim. Nos Estados Unidos já estava assim. Nos Estados Unidos. Era uma coisa absurda, era tipo assim, 60 e poucos % de pedido de demissão. Gente do céu! Incrível, né? As pessoas estão... E aí o que acontece? Num movimento desse, a grande corporação fala, meu, mas peraí, eu preciso fazer alguma coisa, porque como assim? Qual que é a minha proposta de valor para essa pessoa que queira ficar? Né? E aí que entram as novas narrativas, porque o cara fala assim, não, a minha qualidade de vida é mais importante, tá? O que você precisa para a tua qualidade de vida? Né? Eu preciso que esteja suportado isso, que isso seja cuidado. E aí que a coisa começa a se constelar. É uma questão de super tempo. Obrigada. Obrigada. Não, mas obviamente, era a minha primeira pergunta, né? Como vocês imaginavam grandes empresas com esse novo modelo, mas acho que está super já, né? Claro, assim, aberto os caminhares, né? Na verdade, que vamos construir. Vamos construir esse caminho.